Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Gisele do canal Gisele Naves e essa é a playlist 100 questões para o Enem. Vamos à questão do dia. A questão de hoje, questão número 29, foi retirada da prova do Enem de 2016 e a pergunta é: em meados de 2003, mais de 20 pessoas morreram no Brasil após terem ingerido uma suspensão de sulfato de bário utilizada como contraste em exame radiológico. O sulfato de bário é um sólido pouquíssimo solúvel em água, que não se dissolve mesmo em presença de ácidos. As mortes ocorreram porque um laboratório farmacêutico forneceu o produto contaminado com carbonato de bário, que é solúvel em meio ácido. Um simples teste para verificar a existência de íons bários solúveis poderia ter evitado a tragédia. Esse teste consiste em tratar a amostra com solução aquosa de HCl e, após filtrar, para separar os compostos insolúveis de bário, adiciona-se a solução de ácido sulfúrico sobre o filtrado e observa-se por 30 minutos. Temos aqui a referência bibliográfica e a pergunta é: a presença de íons bários solúveis na amostra é indicado pela... E temos aqui algumas opções. Enquanto estamos nessa tela, a tela da pergunta, você pode pausar e tentar fazer sozinho. Na tela seguinte, a gente começa a resolução. E vamos a ela. Na resolução, eu destaquei algumas palavras que eu quero conversar um pouco mais com vocês sobre o destacado, e o tema dessa questão, o assunto dessa questão é, mais uma vez, reações inorgânicas. Aqui, eu destaquei para vocês o sulfato de bário. O próprio enunciado avisa que ele é um sólido pouquíssimo solúvel em água. E além de ser pouquíssimo solúvel, ele não dissolve nem com ácido. Já o contaminado, o carbonato de bário, é solúvel em ácido. E aí o teste para verificar se tem bário em solução é um teste que você primeiro trata com ácido clorídrico, depois você filtra e separa os compostos insolúveis. E depois, na sequência, você, no filtrado, coloca ácido sulfúrico. São muitos passos para você retirar. E a pergunta no final, como que a presença de íons bários solúveis na amostra pode ser indicado? Como é que você vai perceber que tem íon bário solúvel na amostra depois de fazer todo esse tratamento? Então vamos devagar, essa questão é complexa. Começando. Sulfato de bário é um sólido pouquíssimo solúvel e não dissolve em ácidos. Essa é a fórmula do sulfato de bário. Esse S que eu pus aqui é indicativo de sólido. O produto contaminado com carbonato de bário, que é solúvel em ácido. Então, esse carbonato de bário é solúvel em ácido e nós vamos montar a reação aqui. Como? Vamos montar a reação desse produto contaminado com o ácido clorídrico. Então, veja só, o carbonato de bário vai reagir com o ácido clorídrico, formando o cloreto de bário e o ácido carbônico. Essa é uma reação muito parecida com a que vimos na questão 27. Você pode dar uma olhada de novo se você não lembra dessa questão. O ácido carbônico é um ácido instável e se decompõe. Ele se decompõe formando água e gás carbônico. Então a reação pode ser assim, ó, carbonato de bário mais ácido clorídrico vira cloreto de bário, água e gás carbônico. Todo sal de carbonato, ao reagir com ácido, forma bolhas de gás carbônico. Quando o seu produto estava contaminado com carbonato de bário, você trata com HCl para que tire o carbonato, sai na forma de bolhas, e sobra só o cloreto de bário. Esse cloreto de bário é um sal solúvel em água e, como você tem o íon bário, ele pode causar a morte. Então, para retirar esse bário da solução, você ainda faz uma sequência de tratamento. Você separa os compostos insolúveis, o sulfato de bário, que vai ficar preso no filtro, porque ele é um sólido, e depois você vai adicionar ácido sulfúrico, porque aí vai rolar entre eles uma reação. Quando você adiciona o ácido sulfúrico sobre o filtrado, sobre aquilo que escorreu do filtro, aquilo que escorre no filtro, você vai chamar de filtrado. E quem escorre no filtro é o cloreto de bário, porque ele é um composto solúvel em água. Ele escorre, está na forma de íon, mas ao reagir com o ácido sulfúrico, forma mais sulfato de bário, que é um produto insolúvel. Então, a nossa questão é: a presença de íon bário solúvel na amostra é indicada pelo quê? O que acontece que mostra que tinha um íon bário quando você joga ácido sulfúrico? Então, a pergunta é só sobre a reação final. O cloreto de bário, quando encontra ácido sulfúrico, forma sulfato de bário. O sulfato de bário é um sal insolúvel.
E esse sal insolúvel é um precipitado branco. Por isso, a nossa alternativa correta é a letra C. Você podia cancelar também, porque não existe no texto nenhuma evidência de liberação de calor. Para mudar para a cor rosa, teria que ter o indicador fenolftalina, não temos. Para formar gás hidrogênio, não temos nenhuma pista de formação de gás hidrogênio aqui. Geralmente, a liberação de gás hidrogênio acontece da reação de metal com ácido, a gente não tem nenhum metal aqui. Volatilização de gás cloro, até temos um cloro aqui, mas não existe nenhuma prova de que sairia gás cloro. O que acontece é a formação de um precipitado branco. Esse é o final da questão número 29, e essa questão me inspirou a montar um mapa mental de solubilidade de sais em água. Então, observem que para a resolução desta questão, o estudante tinha que ter um certo conhecimento de solubilidade de sais. Ajudaria a resolução da questão. Olha só, eu vou montar duas tabelas. A tabela da regra dos solúveis, com as suas exceções, e a regra dos insolúveis. Vamos primeiro na regra dos solúveis. Na regra dos solúveis, eu montei essa tabela. Ela não contempla todos os sais, ela contempla alguns dos sais que mais caem em provas. Essa é uma tabela muito famosa. Se você procurar na internet, você vai encontrar alguns vídeos de pessoas cantando. Não vou cantar aqui, não. Vamos guardar quem são os solúveis. Ó, eu vou falar mais ou menos ritmado. Os nitratos e acetatos são solúveis. Então, vamos assim, ó. Nitratos e acetatos são solúveis, não tem exceção. Alcalinos e amônio também são solúveis. Os nitratos e acetatos são solúveis, alcalinos e amônio também são. E repara que nem tem exceção. Agora, cloretos, brometos e iodetos, sulfatos, têm exceção. Então, de novo, desde o começo. Nitratos e acetatos são solúveis. Alcalinos e amônio também são. Os cloretos, os brometos e iodetos, os sulfatos são os que têm exceção. Então, vem olhar para as exceções. Exceções dos cloretos, brometos e iodetos, prata, mercúrio e chumbo. O nosso iodeto da questão era o cloreto de bário, é solúvel o cloreto de bário. Porque os cloretos, brometos e iodetos são solúveis, exceto os de prata, mercúrio e chumbo. Tem vestibular que ama perguntar do cloreto de prata. E aí você, cloreto de prata, cloreto está na regra dos solúveis. E prata é exceção, portanto, cloreto de prata é insolúvel. Sulfatos, por regra geral, na regra dos solúveis, sulfatos são solúveis, exceto os da família 2A, como bário, prata, mercúrio e chumbo. Então, na tabela dos solúveis, temos esses daqui. Poucos deles têm exceção, elas estão listados aqui. Na tabela dos insolúveis, que tem suas exceções também, nós vamos colocar, olha, sulfitos, carbonatos e fosfitos. Essa questão 29, abordou carbonatos. Carbonatos são insolúveis, exceto da família 1A e do amônio. A questão falou pra gente do carbonato de cálcio, que ele é insolúvel em água. Mas a questão nos fala que ele é solúvel em ácido. Minha tabela é solubilidade em água. Carbonatos são insolúveis, exceto de 1A e de amônio. Porque 1A e amônio, olha, está incluído aqui nos sempre solúveis, né? Então, esse mapa mental é um mapa mental da tabela de solubilidade de sais. Essa tabela não contempla todos os sais, ela contempla alguns dos mais importantes. Espero que essa tabela te ajude. Eu recomendo fortemente que quando você estiver estudando reações de dupla troca, você use essa tabela para montar as suas reações, para ver se acontece a formação de sais insolúveis. Então é isso, eu espero vocês para a questão de amanhã. Bons estudos e até mais.